A política de governar com a burguesia era algo impensável nos tempos de Marx e também boa parte da história da Segunda Internacional. Entre os bolcheviques e no interior da Terceira Internacional dos tempos de Lenin, também era algo inimaginável. Mas em 1935, o 7º Congresso da Internacional Comunista, sob a direção de Stalin, adotou uma orientação onde todos os partidos comunistas deveriam constituir frentes populares, ou seja, alianças para governar com a chamada burguesia progressista. Nesse vídeo, nós vamos ver como Trotsky denunciou essa política de conciliação com o inimigo de classe. A política de Frente Popular significava um giro de 180 graus em relação à orientação ultra-esquerdista do chamado Terceiro Período, votado no anterior Congresso da Internacional Comunista, realizado em 1928. Como nós vimos no programa sobre a luta contra o fascismo, essa orientação levou à falsa caracterização de que a social-democracia era a outra cara do fascismo, ou seja, o social-fascismo. E por isso os comunistas se recusaram a chamar uma frente única com os partidos social-democratas para lutar contra o nazismo. O resultado foi a inércia do Partido Comunista diante da ascensão do nazismo ao governo. Trotsky dizia indignado que o Partido Comunista não disparou um só tiro para tentar impedir que o nazismo chegasse ao governo. Mas a partir de 1934, e principalmente desde o 7º Congresso, Stalin deu um giro radical para a direita, determinando uma política de conciliação de classes para formar governos progressistas de frente popular. Esses governos seriam obviamente burgueses e iriam preservar o capitalismo. Mas para Stalin não importava que os partidos comunistas participassem de governos capitalistas, mas sim que esses governos fossem amigos da União Soviética. Historicamente, durante o século XIX e começo do século XX, nos tempos de Marx e Engels e mesmo durante boa parte da existência da Segunda Internacional, os socialistas sempre repudiaram políticas de conciliação de classe e também a participação de partidos socialistas em governos com a burguesia. Um exemplo significativo foi o caso de Alexandre Millerand, um deputado socialista francês que aceitou participar de um governo burguês em 1904 e foi expulso da Segunda Internacional. É verdade que desde a traição da Segunda Internacional no começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, essa posição mudou. Nessa ocasião, os partidos social-democratas apoiaram as burguesias dos seus respectivos países e arrastaram o proletariado para o massacre nos campos de batalha. Ainda durante a guerra, depois da queda do czar em 1917, com a Revolução de Fevereiro na Rússia, os mencheviques apoiaram e depois fizeram parte do governo provisório burguês que queria a continuidade da guerra. Lenin sempre denunciou essa conciliação. Depois da Primeira Guerra Mundial, os partidos social-democratas fizeram parte de vários governos capitalistas, com ou sem a burguesia, mas sempre com o objetivo de frear a revolução e impedir que o proletariado da Europa seguisse o exemplo da Revolução Russa. Por isso, desde a sua fundação, a Internacional Comunista sempre denunciou essa traição e considerava uma questão de princípio não participar de governos burgueses e nem fazer alianças estratégicas com setores burgueses. O stalinismo também tinha ensaiado uma política traidora de conciliação de classes na China em 1927. Naquele momento, Stalin ordenou que o Partido Comunista Chinês apoiasse o Kuomintang, um partido burguês que inclusive dirigia exércitos e que depois esmagou o proletariado revolucionário chinês. No entanto, o giro do 7º Congresso com a orientação das frentes populares foi uma virada,
um salto na política de conciliação de classes e de unidade com a burguesia que nunca tinha sido vista antes. Foi uma mudança de estratégia, do abandono da estratégia que a classe operária tomasse o poder para uma estratégia contra-revolucionária de governar com a burguesia e administrar o capitalismo. A política de Frente Popular, de aliança com a burguesia, passou a ser a orientação central e mundial para todos os partidos comunistas. E era atrativa, porque tinha o apoio do poderoso Estado soviético. Essa política de aliança foi aplicada no mundo inteiro com diferentes nomes: Frente Ampla, Frente Antifascista, Unidade Popular, Frente Progressista, etc. E vigora até hoje em praticamente toda a esquerda. Ou seja, não é só algo do passado dos partidos comunistas, que, aliás, os partidos comunistas muitas vezes nem participaram nos governos e os apoiaram de fora. Mas também os partidos social-democratas, nacionalistas e outros aderiram a esse tipo de frente de conciliação de classe. Nós vimos isso em toda a América Latina. Mas, afinal, qual é o fundamento teórico, entre aspas, com que os diferentes partidos e dirigentes justificam essa política de alianças entre organizações operárias e setores burgueses? Essa teoria é a chamada teoria dos campos burgueses progressistas. O stalinismo e os outros partidos oportunistas de esquerda assumiram e desenvolveram a teoria dos mencheviques que a sociedade capitalista atual não está dividida em classes, mas sim em campos políticos. Um campo seria o campo reacionário, formado por setores de direita, ultradireita ou até fascistas. O campo contrário seria o campo progressista, formado pelos setores progressistas da burguesia, da igreja e as organizações sindicais e partidos políticos dos trabalhadores. Dessa forma, o stalinismo abandonava a concepção marxista de que na sociedade capitalista existe uma divisão e uma contraposição de classe entre o proletariado e a burguesia, e uma luta de classes na qual o objetivo do proletariado é tomar o poder. A justificativa para a formação da Frente Popular seria, então, por exemplo, a ameaça do fascismo ou da ultradireita, ou talvez uma correlação de forças desfavorável ao proletariado, a debilidades da classe operária, que não estaria preparada para desencadear uma revolução socialista. Segundo essa teoria dos campos, o papel dos revolucionários seria tratar de unir o campo progressista para tentar chegar ao governo pelo voto e aplicar algumas reformas no capitalismo, que obviamente mantinham a essência do sistema. A teoria dos campos burgueses progressistas e o combate teórico à concepção da Frente Popular está muito bem desenvolvida por Nahuel Moreno, dirigente trotskista argentino e fundador da LIT, no livro Os Governos de Frente Popular na História. Obedecendo a essa política, os partidos comunistas formaram frentes populares na França em 1936, com o Partido Socialista e o Partido Radical, que na verdade era um partido burguês, e na Espanha, com o Partido Republicano e o Partido Socialista. Trotsky analisou a situação nesses países nos livros Aonde Vai a França e também em escritos sobre a Espanha. Ele se opôs totalmente à política de Frente Popular e denunciou sistematicamente a traição do stalinismo ao participar de governos com a burguesia. Trotsky explicava que, ao aceitar formar esses governos, os partidos comunistas e socialistas estavam obrigados a abrir mão do programa socialista porque, caso contrário, os partidos burgueses abandonariam a Frente Popular. Para Trotsky, os governos de Frente Popular seriam governos capitalistas como os outros governos burgueses, mas não seriam governos burgueses normais, porque os partidos reformistas lhes emprestavam o apoio da classe trabalhadora e dos setores populares, que consideravam esse tipo de governo como seu governo. Ao agir assim, os partidos comunistas e socialistas confundiam a classe operária, que passava a confiar em governos burgueses que, na verdade, eram seus inimigos. Pior ainda, os partidos comunistas e socialistas passavam a impedir todas as mobilizações revolucionárias do proletariado e dos explorados que iam contra esses governos. Ao desarmar o proletariado e conter os processos revolucionários,
Os defensores da Frente Popular desarmavam a própria classe trabalhadora também diante da direita reacionária. Inevitavelmente, preparavam o cenário, né, ou para uma derrota sangrenta diante de um golpe militar, ou para uma derrota eleitoral da Frente Popular, que seria substituído por um governo de direita. Trotsky sublinhava que a Frente Popular levava inevitavelmente para a derrota dos trabalhadores e a sua desmoralização. Mas, além da denúncia dessa traição, Trotsky defendeu a independência de classe do proletariado diante dos partidos e governos burgueses. Seguindo a tradição marxista e o exemplo dos bolcheviques, Trotsky defendeu que os revolucionários nunca deveriam entrar e nem apoiar um governo burguês. Ele reivindicava a mesma política de Lenin adotada pelos bolcheviques em 1917. Em que consistia essa política? Em explicar pacientemente à classe operária que o governo provisório, que afinal era um tipo de frente popular, não era um governo de trabalhadores. Lembremos que Lenin denunciou duramente todas as medidas desse governo e exigiu que ele cumprisse as suas promessas unicamente para desmascará-lo. Lenin apenas não chamava a derrubar esse governo enquanto as massas confiassem nele, mas ele preparava a derrubada. Essa postura, diante desses governos de conciliação de classes, estava inserida na estratégia de educar e preparar o proletariado para fazer a Revolução Socialista. O governo de Frente Popular seria derrubado quando o proletariado fizesse sua experiência e tomasse consciência do caráter de classe burguês e inimigo da classe trabalhadora. Foi justamente o que aconteceu na Revolução Russa de outubro de 17. Trotsky dizia que, na nossa época, a Frente Popular é a questão principal da estratégia da classe proletária, porque é preciso derrotar essa política traidora. E ele afirmava que, na oposição a esses governos, os revolucionários deveriam lutar mais que nunca para construir o Partido Revolucionário da Quarta Internacional, a única alternativa aos partidos oportunistas traidores. Hoje em dia, grande parte dessa história é totalmente desconhecida. A maioria absoluta da esquerda defende as alianças e os governos com a burguesia. A maior parte dos militantes considera essa política uma coisa normal. No passado não era assim. Foi o stalinismo que impôs a conciliação de classes na esquerda como uma regra. Por isso, é fundamental resgatar hoje os princípios da independência de classe e a estratégia da tomada do poder pelo proletariado, seguindo a tradição de Marx, de Lenin e de Trotsky. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando de Frente Popular e vamos estudar o caso da Guerra Civil na Espanha, que teve um desfecho trágico dessa política traidora.